Bom dia a todos. Queridos, hoje vamos dar continuidade no estudo a respeito do Espírito Santo. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe, nos ilumine através do seu Santo Espírito, para que possamos compreender o estudo desta manhã. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos mais um domingo nos reunirmos para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, para podermos ler a tua palavra e também meditar nela. Senhor, nesta hora nós te suplicamos que pela tua graça e misericórdia e através do teu Santo Espírito, o Senhor possa conduzir-nos nesses momentos de aprendizado, de estudo, de meditação, reflexão na tua palavra, que tudo, ó Deus, esteja alinhado, Senhor, com a tua vontade revelada. Assim possamos, de fato, sairmos daqui com um conhecimento verdadeiro a respeito da obra do teu Espírito, em específico, essa obra geral do Espírito na criação. Assim eu te peço, eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos tratar a respeito da obra do Espírito Santo. Recentemente, queridos, nós iniciamos o estudo na pessoa e na obra do Espírito Santo. Nós já tivemos 2 estudos que eu quero rememorar com os irmãos aqui brevemente. O primeiro estudo, nós aprendemos a respeito da pessoa do Espírito Santo. E na ocasião, nós abordamos os seguintes pontos: o significado do nome Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e a divindade do Espírito Santo. Já no segundo estudo, nós estivemos tratando a respeito do Espírito Santo e a Trindade. Estudamos 3 pontos também. Aprendemos a respeito de aspectos básicos da doutrina da Trindade, aprendemos a relação do Espírito com o Pai e com o Filho e aprendemos a respeito da obra do Espírito Santo na Trindade, ou seja, dentro da Trindade. Hoje nós vamos iniciar o estudo a respeito da obra do Espírito Santo. Quais são, meus queridos, as funções distintivas do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras? Das diferentes atividades dos membros da Trindade, quais são aquelas que são apresentadas especialmente como sendo obra do Espírito Santo? Então, nós vamos observar que há certas obras que, apesar de serem do Deus Trino, são mais particularmente atribuídas ao Espírito Santo. E aqui eu quero dar uma parada nesse ponto e justamente deixar claro que é uma obra do Deus Trino. Então, você vai encontrar nas Escrituras essas obras que nós vamos mencionar aqui, também sendo atribuídas, não é, às demais pessoas da Trindade. Só que você vai perceber que há uma ênfase maior em determinada obra para determinada pessoa. Então, você vai ver que há obras que, como eu digo aqui, são mais particularmente atribuídas ao Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, ok? Então, o objetivo da aula é expandir a nossa visão a respeito da obra do Espírito Santo. E veja, é interessante porque é muito comum nós encontrarmos, mesmo dentro das igrejas, pessoas que têm uma visão restrita a respeito da obra do Espírito Santo. Por exemplo, vou colocar aqui no próximo slide aqui alguns pontos que a gente observa que muitas pessoas restringem a obra do Espírito. Por exemplo, há pessoas que restringem ou associam a obra do Espírito Santo
apenas com aquilo que é extraordinário, com aquilo que é milagroso. E esse tipo de pensamento, ele acaba impedindo essas pessoas de perceberem o vasto alcance das atividades do Espírito Santo, por exemplo, na criação, por exemplo, em nossas vidas. Outro erro que você também pode observar é aquelas pessoas que restringem a obra do Espírito Santo à aplicação da redenção somente. Então, você vai ver algumas pessoas que enfatizam que a obra do Espírito Santo ela está apenas resumida à salvação do homem, àquela aplicação da salvação na vida do homem, dando pouco ou nenhum espaço para o papel do Espírito, por exemplo, na criação, na providência. Então, de acordo com essa perspectiva, o Espírito só trabalha na salvação. E não é bem assim. Por fim, também, nós vamos encontrar aqueles que atribuem ao Espírito Santo uma parte assim muito tímida, não é, na obra da criação e da redenção. Ou seja, ele trabalhou, mas não trabalhou tanto. A respeito disso, eu quero citar aqui Michael Horton, no seu livro sobre o Espírito Santo, que ele vai dizer o seguinte: o Espírito Santo não é um tímido operador freelancer. Sua obra não apenas suplementa a obra da criação e redenção do Pai e do Filho, mas consiste em parte integrante da narrativa divina do começo ao fim. Pensar um pouco aqui a respeito dessa colocação do Michael Horton, ou seja, ele está justamente combatendo este pensamento que muitas vezes é nutrido até dentro da igreja, de que o Espírito Santo ele teve apenas algumas participações ocasionais, eventuais, na obra da criação e da redenção. Não é? Na verdade, não. Na verdade, é como nos diz aqui esse autor, ele teve parte integrante do começo ao fim, ele estava envolvido, ele é uma parte fundamental na obra da criação, na obra da redenção. Ok? Então, queridos, antes de nós entrarmos, no próximo slide, antes de nós entrarmos no estudo da obra do Espírito Santo, eu preciso que passe o slide. Antes de nós entrarmos no estudo da obra do Espírito Santo, precisamos relembrar um princípio importante. As obras externas de Deus são realizadas pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. É interessante nós observarmos essas obras. Veja, na aula passada nós estudamos as obras da Trindade internamente. Nós lembramos, os irmãos lembram aqui, nós vimos sobre o Pai como sendo o Pai do Filho, o Filho como o eternamente gerado do Pai e o Espírito como procedente do Pai e do Filho. São obras dentro da Trindade. Ali nós vamos perceber que eles estão com cada uma função. Quando se diz respeito à obra externa fora da Trindade, nós vamos destacar que as obras que são realizadas pelo Pai, elas são realizadas no Filho por meio do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, o Pai é a origem da criação e da redenção. É Ele quem planejou a criação e a redenção. O Filho é o mediador por meio de quem Deus colocou, Ele criou e Ele redimiu. E o Espírito Santo é aquele que leva a obra da criação e da redenção à conclusão. Certo? Então, esses princípios nós precisamos ter em mente. Então, hoje estaremos tratando, queridos, a respeito da obra do Espírito Santo na criação. Certo? Vamos entender, à luz da Escritura, qual é a participação do Espírito Santo, tanto na origem, quanto na manutenção da criação. Veja, hoje nós não vamos falar sobre a obra do Espírito na redenção, não.
Isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos nos resumir a uma operação mais geral do Espírito Santo, que é justamente na criação, onde ele age tanto na vida dos crentes como dos descrentes. Ok? Então, o papel do Espírito Santo na criação. Então, vamos ver que o Espírito Santo, ele não teve um papel assim menor ou um papel discreto, não, ele foi alguém que esteve participando ativamente na criação, assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito também agiu. Então, vejamos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, o Espírito Santo, ele colocou e coloca ordem no caos, certo? Nós vamos começar observando o papel do Espírito Santo na origem da criação. Nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Lá no princípio de tudo, quando nós vamos ver ali, sendo dito o seguinte. Até coloquei aqui o versículo, mas eu vou começar lendo do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu sei, queridos, que quando nós ouvimos falar sobre a obra da criação, nós logo atribuímos a criação a Deus, né? Deus é o grande Criador. E nós vamos perceber que isso já começa desde o verso 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Entretanto, quando você passa a estudar as Escrituras, você vai perceber, por exemplo, que o Filho também esteve presente e também participou. O apóstolo João, lá no prólogo do seu livro, ele vai dizer que Cristo estava no princípio com Deus e sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então Cristo estava lá. Quando você vai para o versículo 2 de Gênesis, você encontra o Espírito Santo. O Espírito Santo presente ali, mostrando, queridos, que a obra da criação, ela realmente teve sua origem na Trindade. A Trindade estava ali trabalhando. Apenas lembrando, a criação existe a partir do Pai, no Filho, pelo poder do Espírito Santo. A criação existe a partir do Pai, no Filho, pelo poder do Espírito Santo. Agora, olhando aqui para o verso 2, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta palavra que está aqui, quando é dito que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Essa palavra pairar, ela é importante aqui para o entendimento da obra do Espírito Santo ali no princípio, porque essa palavra pairar, além desta ocorrência, ela só vai ocorrer 2 vezes no Antigo Testamento, certo? Então ela é uma palavra, nós podemos considerar como sendo uma palavra rara. Ela vai, por exemplo, ocorrer lá no livro de Jeremias, só que nesta citação de Jeremias, você vai perceber que ela não se adequa muito ao contexto, né, que nós estamos tratando aqui, porque lá é dito que algo como que o coração de alguém estava agitado, como que pairando sobre o seu peito. Já há um segundo texto que realmente ele lança luz sobre a obra do Espírito ali no princípio, que é Deuteronômio capítulo 32, verso 11, que é dito assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja, essa expressão voeja aí é a mesma expressão pairar, voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. A ideia aqui, queridos, do texto de Deuteronômio é que a águia, ela voeja sobre o seu ninho, protegendo, cuidando, alimentando os seus filhotes, ok? Então, é nesse sentido que nós também podemos compreender um pouco mais o que seria esse pairar do Espírito Santo lá no princípio, quando a terra ainda estava sem forma e
vazia. É como se ele estivesse cuidando, é como se ele estivesse protegendo, é como se ele estivesse preparando aquele local, não é? Para colocar ordem no caos, para transformar aquele caos em um lar habitável. Ok? Então, é justamente a ação do Espírito Santo ali. O Espírito Santo é aquele que vai realmente agir na criação. Deus planejou, faz por meio do Filho, mas quem opera na criação, quem vai transformá-la é o Espírito Santo, que transforma a terra naquele estado de sem forma e vazia, em um local maravilhoso, né? Um jardim belíssimo, uma criação maravilhosa, um verdadeiro lar para o homem e para a mulher. Então, essa obra que o Espírito Santo realizou lá no começo, colocando ordem no caos, essa obra ele continua realizando também no presente. Ele coloca ordem no caos tanto na criação quanto na redenção. Eu falei que eu não ia tocar aqui na obra do Espírito Santo na redenção, mas eu não resisto. Mas eu vou fazer só esse link aqui. Ele chega na nossa vida e está um caos, né? Nossa vida sem Cristo, uma bagunça total. E aí o Espírito Santo ele começa a organizar, né? Ele começa a transformar a sua vida, o seu corpo no templo dele, um local para que ele possa habitar, né? Mas só esse adendo aqui, vamos voltar aqui para a criação. E eu quero aqui destacar um segundo ponto, que o Espírito Santo é o doador da vida. Quando Deus cria vida, Ele o faz por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Por ocasião do concílio de Constantinopla, lá em 381 depois de Cristo, a igreja confessou e declarou que o Espírito Santo é o doador da vida. O Espírito é a fonte imediata de toda a vida. Não é só da vida do homem, é de toda a vida. Então, no relato da criação do ser humano, nós vamos ver lá em Gênesis, agora Gênesis 2, versículo de número 7, eu coloquei aqui também, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, queridos, nós observamos na passagem que o homem recebeu vida como resultado de Deus ter soprado nele a vida. E há um jogo de palavras aqui no hebraico, nessa palavra ruar, não é? E o sopro de vida está inseparavelmente ligado ao Espírito Santo. E é mediante o Espírito Santo que o homem tornou-se um ser vivo. Isso vai ficar ainda mais claro, por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 33, verso 4, quando Eliú diz assim: O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, aqui Eliú, amigo de Jó, afirma que foi criado, que recebeu, não é, a sua vida pelo Espírito de Deus. Mas veja, como eu disse, não é apenas a vida humana que é dada pelo Espírito Santo, mas todas as criaturas na terra, no céu, no mar, recebem vida do Espírito, conforme nós podemos observar em Salmo 104, versículo de número 30, esse texto que nós colocamos aí. Veja só, acompanhem comigo a leitura. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração,
morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então aqui o salmista está se referindo a todo ser vivente que habita no céu, na terra, no mar, e ele diz que se o Senhor ocultar o rosto deles, eles morrem. Mas se o Senhor enviar o seu Espírito, eles são criados e a face da terra é renovada. Então, o Espírito, queridos, é aquele que de fato gera a vida. E ele continua gerando vida na criação, de modo que todo ser vivente só está nesta condição por causa do Espírito Santo que de fato lhe concedeu vida. Certo? Próximo ponto, terceiro ponto, o Espírito Santo na providência. Certo? Então, ele não é apenas aquele que doa a vida, que gera a vida, mas ele também é aquele que vai sustentar a vida, que vai mantê-la. Visto que o Espírito Santo é a fonte e o suprimento de poder de toda a vida, ninguém pode viver completamente à parte do Espírito Santo. Ninguém pode viver completamente à parte do Espírito Santo. Nós vamos, por exemplo, observar lá em Atos capítulo 17, versículo 27 e verso 28, dizendo assim: Paulo falando aos atenienses: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja que Paulo aqui ele diz assim, que através do Espírito Santo, os seres humanos eles vivem e se movem, e existem. Vivem, se movem e existem. Sem o Espírito Santo não há vida, não há movimento, não há ser. O Espírito Santo é o poder que supre todas essas coisas. Então, sim, há uma atuação do Espírito mesmo no descrente. Sem ele, o descrente não viveria. Você percebe como muitas vezes a nossa visão do Espírito, muitas vezes ela é tão limitada da sua atuação? A gente pensa que ele só atua nos eleitos, né? Mas não, sem ele não há vida. O Espírito Santo não é apenas o doador da vida, como ele também é quem sustenta, quem renova a vida. E aqui eu vou voltar para Salmo 104, verso 30, olhar para ele de um outro ângulo. Lembra? Salmo 104, verso 30 diz lá: todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Eu quero aqui trazer uma citação de John Owen, comentando esse salmo, que eu achei muito interessante. Veja só, eu coloquei aqui no slide, eu vou ler, peço que você acompanhe. John Owen diz assim: se sob essa decadência contínua e morte de todos os tipos de criaturas, o mundo não se esvazia, nem se torna desolado, a única razão decorre do fato de o Espírito de Deus, cujo ofício e obra é manter e preservar todas as coisas de modo contínuo, produziu, por seu poder, um novo suprimento de criaturas para ocupar o lugar das que caem, como as folhas das árvores,
e retornam ao pó todos os dias. Ou seja, o que é que John Owen ele está captando aqui do versículo que eu acho fantástico? John Owen ele está deixando claro o seguinte, que neste mundo onde a morte é algo que é inevitável, acontece e acontece diariamente, por que não há um esvaziamento da terra? Porque é o Espírito Santo que sempre está renovando a face da terra com vida. Certo? Então cabe ao Espírito Santo manter, preservar todas as coisas, e como a morte é uma realidade inevitável nesse mundo caído, é o Espírito quem vai renovar a vida na terra. E é isso que nós vamos encontrar expresso lá no Salmo, ok? Vamos para o próximo ponto. Vamos ver aqui: o Espírito Santo capacita o homem para o serviço. Veja, o Espírito Santo ele é apresentado muitas vezes na Escritura como aquele que capacita as pessoas para realizarem uma variedade de serviços. A respeito disso, Sinclair Ferguson, no seu livro sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: ele, o Espírito, não só leva indivíduos para além das suas capacidades normais, ele lhes dá habilidades que se estendem para além de suas faculdades naturais. Veja como o Espírito Santo ele age. Então você vai ver, por exemplo, Moisés sendo revestido do Espírito Santo e sendo capacitado a governar. Posteriormente, o que é que vai acontecer? Quando há aquela sobrecarga sobre Moisés, aí vem Jetro e dá um conselho a ele: divide essa carga. Aí Deus tira do Espírito que há em Moisés e partilha com os anciãos, para que eles também pudessem ajudar ali, não é? Então, é isso que nós vamos ver. Eu estou mencionando aqui, mas o texto já está aqui no próximo slide, Números 11, verso 25. É dito assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Interessante que Sinclair Ferguson, no seu livro, ele faz uma conexão muito interessante, e ele vai dizer que o mesmo Espírito que colocou ordem no caos, lá no princípio da criação, é o mesmo que quando a nação de Israel estava ali sobre o risco de se tornar um caos social, é ele quem operou criativamente, produzindo um governo justo, ordem e direção entre aqueles refugiados do Egito. Então, a situação ela estava se encaminhando para uma desordem, mas aí o Espírito Santo vem e capacita homens a colocar tudo em ordem, certo? O Espírito também capacitou, e aqui eu não vou mencionar, assim, vou só mencionar, não coloquei no slide, mas o Espírito Santo também capacitou Josué com habilidades de liderança e sabedoria, Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. O Espírito Santo também deu aos juízes poder para libertar Israel dos seus opressores. Nós vimos isso na vida de Otoniel, Juízes 3, 10, Gideão, Juízes 6, 34, Jefté, Juízes 11, 29, Sansão, Juízes 13, 25, 14, 6, 15, 14. Então você vai ver nesses textos que eu estou citando aqui de passagens, o Espírito Santo sempre capacitando os líderes ali para realizarem uma tarefa designada pelo Senhor, que era conduzir o povo, que era libertar o povo de Israel. Ok? Mas você vai ver também, por exemplo, o Espírito capacitando pessoas a obras artísticas.
O Espírito, por exemplo, ele capacita pessoas em trabalhos artísticos. O Espírito dotou a Bezalel com talentos artísticos para a construção do tabernáculo e o seu equipamento, conforme nós vemos lá em Êxodo capítulo 31, verso 3 e 4. Diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e em prata e em bronze. Um pouco mais adiante, você vai encontrar também em Êxodo 35, 34, sendo dito que o Espírito também capacitou Bezalel para ensinar as técnicas a outras pessoas, para passar o conhecimento a outras pessoas, certo? Então, veja só, todos esses exemplos que nós estamos mencionando aqui, queridos, dizem respeito a pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo de uma forma especial no Antigo Testamento, ok? Todavia, nós não podemos deixar também de mencionar, e vamos fazê-lo um pouco mais à frente melhor, que o Espírito Santo ele também capacita todos os homens para o desempenho do seu serviço, do seu trabalho, para o bem da sociedade, para que haja ordem, para que haja justiça, para que haja a preservação da vida. Então nós vamos observar isso também, ok? Agora vamos para o nosso próximo ponto. Outras ações do Espírito Santo como manifestações da graça comum, ok? Então, no seu livro, As Grandes Doutrinas de Deus, no volume 2, Martin Lloyd Jones, ele vai tratar a respeito da obra do Espírito Santo. E ele diz uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: essa é uma questão muito frequentemente esquecida. É o Espírito quem se responsabiliza pelo que nós denominamos de graça comum. Ou seja, quem de fato atua e opera a graça comum é o Espírito Santo. Ok? E aqui é importante nós entendermos o conceito de graça comum. O que seria graça comum? Graça comum, queridos, diz respeito a todo o favor imerecido de Deus ao homem, não incluído na salvação. Então, mesmo que o homem não seja um homem salvo ou que esteja eleito, destinado à salvação, mas ele vai ser beneficiado pelo Espírito Santo no decorrer da sua vida aqui, de diversas formas. Certo? Inclusive, ele vai receber, sim, dons do Espírito Santo, aptidões do Espírito Santo, mesmo não sendo regenerado, dentro desse âmbito geral, dentro desse âmbito natural, certo? Sproul diz algo interessante a respeito disso. No sentido da criação, em distinção a redenção, todos os seres humanos participam do Espírito Santo, visto que ele é a fonte e o suprimento de poder da própria vida. Ninguém pode viver completamente à parte do Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo, ele age nas pessoas, ele é quem mantém a vida das pessoas, é ele quem de fato dá ao homem condições de realizar aquilo que é bom. O Espírito não apenas age nos eleitos, aplicando neles a redenção adquirida pelo Senhor Jesus Cristo, mas também age com algumas operações gerais, inclusive nos não eleitos. Tais operações são geralmente denominadas de graça comum. Por exemplo, o Espírito Santo dá ao homem bênçãos como a vida, a manutenção da vida, o sustento da vida e, por exemplo, a restrição do pecado, a capacidade para fazer o bem civil. Isso é graça comum. Isso é obra do Espírito Santo.
Algumas dessas manifestações da graça comum, como ações do Espírito Santo, nós já mencionamos aqui, certo? Então, nós vamos agora focar basicamente em duas demonstrações da graça comum como obra do Espírito Santo na vida da humanidade em geral. Quais são? A restrição do pecado e a capacitação para o bem civil. Primeiro, a restrição do pecado no homem. Veja, depois da queda, o homem não merecia nada além de morte e condenação. Isso é fato. Contudo, ele foi preservado. Não somente ele, mas como também o restante da criação continuou vivendo e continuou recebendo dádivas da parte de Deus. Ok? De modo, queridos, que uma destas dádivas é que Deus não permite que o ser humano seja tão mal quanto ele pode ser. Essa é uma das dádivas que Deus deu à humanidade, que impede que a humanidade se autodestrua, é que Deus, ele restringe o pecado no homem. Quer ver um exemplo desta operação do Espírito Santo? Nós vamos olhar lá para Gênesis 6:3, onde é dito assim: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu gostaria de citar alguns autores aqui comentando esse texto, certo? Porque aqui você vai ver que Deus, ele vai restringir a atuação do Espírito Santo na vida da humanidade ali antes do dilúvio, certo? E Deus vai, de fato, entregar aquela humanidade de uma forma assim, total a si mesmo. Veja só o que é que diz Van Groninger sobre esse texto. Essa retirada da presença e da influência restritiva do Espírito marcaria a descontinuidade do desenvolvimento pessoal direto do Senhor com a humanidade rebelde e a cessação de sua graça comum. É como se Deus, ele desse o seu Espírito ali por enquanto, mas aí ele fosse retirando. Essa graça comum também fosse retirada. Essa restrição do pecado fosse retirada. E aí o que acontece? Há uma multiplicação da maldade. Há uma multiplicação dos pecados, do mal. Veja o que é que diz Charles Hodge, também falando sobre esse texto. O Espírito de Deus até então exercera influência no governo dos homens, o qual depois de um longo tempo designado, cessou. Então é como se de fato Deus ainda estava mantendo o seu Espírito, como que restringindo o pecado, como que buscando persuadir o homem a se arrepender, mas em um determinado momento Deus tirou. Warfield vai dizer assim: o Espírito é a fonte também de toda a vida ética, não é só da vida biológica, da vida ética da sociedade. Então, queridos, o que é que aconteceu quando Deus fez isso? Quando Deus tirou essa influência restritiva do Espírito concernente ao pecado, o que é que houve? Houve uma multiplicação da maldade na raça humana, e a consequência qual foi? Julgamento por meio do dilúvio, destruição da humanidade. É a sequência do texto, você vai ver isso acontecendo. Então, queridos, eu cito esse exemplo como um exemplo assim bíblico que nos mostra como o Espírito Santo ele age realmente restringindo o mal na humanidade. A mesma situação, queridos, aconteceria hoje se o Espírito Santo não refreasse o pecado na sociedade que vivemos.
Se fôssemos deixados à nossa própria conta, estaríamos perdidos, haveria uma multiplicação do pecado ainda maior do que a gente já vê, certo? E a consequência seria a destruição. Porque você vai ver nas Escrituras que há um limite em que, tipo assim, quando passa, Deus diz assim, não, aqui acabou, aqui vai vir juízo. Uma segunda capacitação do Espírito Santo que eu gostaria de mencionar é para o bem civil, ok? O bem civil pode ser conseguido como uma consequência natural do refreamento do pecado. São dois lados da mesma moeda, né? À medida em que Deus refreia o pecado, o homem ele vai agir de maneira boa para com o próximo. Então, dentre aquilo que pode ser qualificado como bem civil, está também o desenvolvimento do homem nas leis, nas artes, na cultura, na ciência, no governo e etc. Certo? Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo aquilo que há de bom no ser humano vem de Deus, certo? É dádiva de Deus, é graça de Deus. É por isso que nós não podemos e não devemos nos orgulhar. Não há espaço para a glória humana. Se tudo vem de Deus, então a glória pertence somente ao Senhor. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo agiu de forma sobrenatural, melhorando as capacidades naturais que os homens já possuíam, ligadas à política, a questões morais, intelectuais. Eu gostaria então aqui de fazer uma citação do Abraham Kuyper a respeito desse ponto em específico do bem civil. Lá no seu livro A Obra do Espírito Santo, ele diz assim: a partir de todos os ensinamentos das Escrituras, portanto, concluímos que o Espírito Santo tem uma obra em conexão com as artes mecânicas e funções oficiais, em todo talento especial pelo qual algum homem se destaca em tal arte ou ofício. Agora vai entrar a citação, porque era muito longa, eu deixei só essa parte aí. Esse ensinamento não é simplesmente que tais dons e talentos não são do homem, mas de Deus, como todas as outras bênçãos, mas também que eles não são obra do Pai, nem do Filho, mas do Espírito. A distinção descoberta na criação pode ser observada aqui. Os dons e talentos vêm do Pai. São dispostos para cada personalidade pelo Filho. E são acessos pelo Espírito Santo como por uma centelha vinda de cima. Certo? Então, Abraham Kuyper ele é muito assertivo ao dizer que não é simplesmente que esses dons e talentos que o ímpio muitas vezes demonstra, não é que simplesmente não partem dele, mas vem direto de Deus. E quem o faz de fato, quem o coloca é o Espírito Santo. Veja que ensino que realmente nos traz uma expansão, né, da compreensão relacionada à obra do Espírito Santo. Dessa forma, desprezar os excelentes dons naturais é como desprezar o próprio Espírito, que sustenta os homens que com eles foram agraciados. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou citar aqui Calvino nas Institutas. Ele diz uma coisa interessante a respeito desses dons que Deus concede à humanidade em geral, inclusive aos ímpios. Diz assim: se o Senhor nos quis assim, que fôssemos ajudados pela obra e ministério dos ímpios na física, na dialética, na matemática
e nas demais áreas do saber, façamos uso delas para que não soframos o justo castigo de nossa displicência, caso negligenciemos as dádivas de Deus graciosamente oferecidas. Ou seja, eu olho para todo esse conhecimento que o ímpio adquiriu e eu entendo que não foi algo que de fato partiu dele, mas foi dado por Deus a ele a capacidade de poder entender sobre essas áreas da vida, sobre como nos relacionar com elas, no sentido de entender a matemática, como ela pode ser aplicada à nossa vida, entender a física, como é que ela pode ser aplicada à nossa realidade, para as mais diversas áreas do saber, né? Nas áreas da vida humana. Então, nós não podemos desprezar isso que foi dado por Deus, essa sabedoria que foi dada e que não foi dada somente aos crentes, foi dada também aos ímpios. Então, é por isso que nós precisamos entender essa obra da graça como quando a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos e o sol nasce sobre justos e injustos, significa que Deus também dispensa talentos e dons maravilhosos para justos e injustos, independentemente da salvação, certo? Não quer dizer que pelo ímpio ter um talento maravilhoso para as artes, por exemplo, ou ter uma inteligência fabulosa para a matemática e uma aptidão para a filosofia, que ele é salvo. Não, essas operações, elas são a parte da salvação. É importante a gente manter esse conceito de graça comum. Então, vamos agora para a nossa revisão e aplicações da doutrina. Então, primeiro, devemos expandir o entendimento a respeito da obra do Espírito Santo. Não devemos ter uma visão restrita a respeito da obra do Espírito Santo, pensando que ele trabalha apenas naquilo que é milagroso, extraordinário, ou que o Espírito Santo ele apenas opera na obra da salvação, ou que ele apenas tem uma parte muito discreta, tímida e pequena na obra da redenção e da criação. Não, o Espírito Santo ele está atuante de forma abrangente, até mais abrangente do que muitas vezes nós pensamos na criação, tanto na origem da criação, quanto na manutenção da criação, como nós hoje tivemos a oportunidade de observar. Na próxima aula nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na redenção. Isso aí é um capítulo à parte, certo? E veremos como ela é abrangente também na redenção. Por isso devemos então expandir o nosso entendimento à luz da Escritura para compreender melhor a obra do Espírito Santo. Ok? Segundo, o Espírito Santo também, ele trabalha promovendo ordem no caos. Como nós vimos, ele estava lá no princípio da criação, executando o plano de Deus em Cristo, preparando e cuidando de todos os elementos para transformar a terra, que era apenas uma massa sem forma e vazia, em um lar habitável. Da mesma forma, nós também tivemos a oportunidade de ver como naquele momento importante do surgimento da nação de Israel, quando estavam passando por um risco muito grande de se afundar em um caos social, como o Espírito Santo capacitou homens para promover a ordem, para promover a justiça, Então, podemos aplicar esse princípio também para as nossas vidas. Antes também nós estávamos em um caos por causa do pecado. O pecado chegou na nossa vida e bagunçou tudo. Mas, uma vez que o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, nos dando vida, e eu vou dar já um spoiler da próxima aula, você vai ver que essa obra do Espírito Santo, ela tem muitas conexões da obra geral com a obra especial, da obra da criação na obra da redenção. Você vai ver muitos paralelos desse agir do Espírito Santo.
Então ele deu vida biológica, é ele que dá vida espiritual. Foi ele que colocou ordem no caos, lá no princípio, é ele quem vai colocar ordem na nossa vida. É ele quem sustenta a vida biológica, mas é ele também que sustenta a vida espiritual do crente. Então, nós chegaremos lá. Se Deus quiser, na próxima semana chegaremos. Então, queridos, nós vamos perceber aqui essa atitude do Espírito Santo de agir com ordem, ou estabelecendo a ordem, não é? E não o caos. Eu me lembro de um professor de história da igreja que ele dizia assim: o nosso Deus é um Deus organizado. Então, nós vamos perceber que ele opera assim, transformando a desordem e ordem. Certo? Terceiro, o Espírito Santo, ele é o doador da vida na criação. Então, devemos ser gratos a Deus pela dádiva que nós recebemos da parte dele, por meio do seu Espírito, que é a vida. Eu sei que muitas vezes pode acontecer, inclusive com cristãos, de passarem por períodos da vida de profunda tristeza, de profunda depressão, e nesses momentos você é tentado a olhar para a vida como algo sem sentido, como algo sem valor. Mas veja, a vida foi um presente de Deus, foi o Espírito Santo quem te deu. E se você a tem, é porque Ele está agindo em você, preservando esta vida, mantendo esta vida. Ele é a fonte, o poder que dá sustentação à sua vida. Então, que você possa refletir sobre isso, que você possa ser grato a Deus, grato ao Espírito Santo, não é? E agir de maneira coerente com essa dádiva que você recebeu, ou seja, buscando sim ser grato e preservar a sua própria vida. Também, em quarto lugar, o Espírito Santo é o sustentador da vida na criação. É interessante, né? Quem mantém a criação é o Espírito Santo. E aqui eu quero tocar num ponto que eu sei que, infelizmente, nos últimos tempos tem sido muito politizado, mas que vale a pena nós mencionarmos, devido à importância de termos uma visão correta a respeito desse assunto. O Espírito Santo é aquele que preserva a criação. E isso nos ensina que, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós também devemos agir de maneira a preservar a criação, a ter uma relação com a criação correta, certo? Então, o cristão é alguém que tem motivos de sobra, ou mais do que qualquer outro, para preservar, cuidar, valorizar a criação, certo? E por mais que saibamos que muitos grupos se apropriam dessa causa de forma errada, com propósitos errados, não é? Isso não deveria tirar de nós o desejo de fazer a nossa parte, de cuidar desta criação maravilhosa que Deus nos deu. Então, nós não podemos cair no erro de alguns, de idolatrarmos a criação. Tem pessoas aí que idolatram a criação. O meio ambiente, os animais, enfim. Não é o nosso caso. Nós temos uma visão correta da criação. Mas nós também não desprezamos a criação, nós não maltratamos a criação. Nós buscamos preservá-la. Essa é uma atitude coerente do cristão. Certo? Então, não é porque nós sabemos que Cristo vai vir, né? E vai transformar essa terra em um novo céu e uma nova terra, né? Uma nova terra, que agora a gente não vai dar a mínima importância para a criação, tratá-la de qualquer forma. Não é esse o desejo de Deus. O Espírito Santo está trabalhando na criação, é Ele quem renova a vida da criação, e nós somos chamados a apreciá-la, a glorificar a Deus por meio dela, não é? Glorificar a Deus por vermos que Deus está mantendo a sua criação em ordem, como a obra do Espírito Santo. Quinto, o Espírito Santo também capacita o homem com dons e talentos. Então, como nós vimos, os dons e talentos
que o homem recebe para trabalho, para desenvolver cultura, artes e ciência, não é? Literatura, arquitetura, engenharia, escultura, pintura, música, enfim, né? São dados por Deus. Martyn Lloyd-Jones, naquele livro que eu já mencionei, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz assim: certamente o cultivo das artes em si é saudável, não possui caráter redentivo, mas torna as pessoas melhores e em praticá-las elas vivem melhor. Ora, de onde vêm todas essas coisas? Como vocês explicariam pessoas como Shakespeare, como Michelangelo? A resposta das Escrituras é que essas pessoas tinham seus dons e eram capazes de exercê-los como resultado da operação da graça comum. Essa influência geral do Espírito Santo, e aqui nós vamos, né, perceber justamente que é uma influência geral do Espírito Santo na criação, não somente sobre os cristãos. Então, mas muitas vezes, olha só que coisa, às vezes o não cristão, ele olha para esses dons maravilhosos que há na humanidade, e muitas vezes a tendência dele é negar a graça comum e achar que aquilo ali é próprio daquela pessoa. E aí exalta a pessoa. Não, essa pessoa é fantástica, essa pessoa é... Não, se ela tem, foi porque ela recebeu. Se ela recebeu, não veio dela, veio de Deus. Mas muitas vezes nós, enquanto cristãos, também negamos a graça comum. De quê? De reconhecer que se aquela pessoa que fez aquela obra ali realmente é um dom de Deus, foi Deus que capacitou aquela pessoa, não é dela. Certo? Então nós temos que ter essa sabedoria bíblica. Sexto, o Espírito trabalha restringindo o pecado na humanidade. Como eu disse, queridos, é interessante nós observarmos, né, que se o Espírito Santo não estivesse restringindo o pecado na humanidade, nós certamente já estaríamos destruídos. Uma forma, por exemplo, do Espírito fazer isso é por meio da instituição de governos, de leis, né, para que o pecado não haja sem fronteiras. Então, ainda que certas pessoas não serão salvas, mas Deus não permite que elas vivam ao seu bel prazer, realizando tudo o que elas querem realizar. Existem leis que vão restringir. E isso é obra da graça comum, que é responsabilidade do Espírito Santo, como diz Martyn Lloyd-Jones. Então, como vimos, é o Espírito Santo que restringe o mal na humanidade. E é interessante, o Martyn Lloyd-Jones, no seu livro, ele traz uma reflexão profunda, fazendo uma comparação sobre a geração dele e a geração passada. E ele diz assim: por que hoje, na nossa geração, você vai ver que o mal ele está tão espalhado, como, por exemplo, em algumas gerações você não via ele tão espalhado como antigamente. Você via alguns conceitos morais, algumas restrições, algumas atitudes mesmo de inibição. Não é que, e aí ele fala uma coisa interessante, não é que aquelas pessoas eram cristãs, não, elas eram ímpias, mas é que a atuação do Espírito Santo naquela época restringia mais. Você vai perceber que nós vivemos em tempos que a ação do Espírito Santo, Deus está entregando mesmo os homens às suas próprias maldades. E aí você está vendo aí essa multiplicação do mal. Qual vai ser o fim disso? O juízo final. Porque a tendência é que a coisa vai cada vez mais piorando. Certo? Então, como se Deus estivesse entregando hoje a humanidade a si mesma. Mas graças a Deus que você ainda vê essa restrição no homem, de modo que ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Ok? Sétimo e último, o Espírito Santo também capacita o homem para o bem civil. Então você vai ver o Espírito Santo agindo, né, no homem para que ele possa praticar coisas
boas, atitudes boas, corretas, justas neste mundo, para com o próximo, para com a criação, certo? Então, você vê que isso também é obra do Espírito Santo. Voltando ao exemplo dos governos e das autoridades, quem foi que instituiu? Foi o homem? Não, a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. Deus estabeleceu os limites das nações. É Deus quem decidiu que houvessem administradores, governos, magistrados, que o magistrado trouxesse a espada. Isso é obra de Deus. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Se não fosse isso, essa forma restritiva do agir do Espírito Santo na sociedade, estaremos perdidos, certo? Outro ponto também da graça comum que se manifesta naquilo que nós chamamos, o Maestro Lloyd Jones vai chamar de opinião pública. Então há um consenso mesmo entre os não cristãos que certas coisas são erradas e que proibidas. A gente sabe que esse consenso está cada vez mais a uma tendência de querer, mas ainda há. E nós somos beneficiados por ela, a sociedade é beneficiada. Então existe ainda na sociedade um certo senso de certo e errado. Não, roubar é errado, matar é errado. Então há isso. Então isso também é uma forma do Espírito também restringir o pecado. Certo? E você vai perceber que não é à toa que alguns pecados eles lutam tanto para ser socialmente aceito. É uma luta para que as pessoas aceitem. Não tem que aceitar para se tornar normal, porque uma vez que se torna normal, isso vai alargando os limites, entendeu? Porém ainda há um consenso de certo e de errado isso. Tudo aquilo que o homem faz de bom, a atitude boa, de honestidade, em algum momento, eventualmente ele fala a verdade, isso vem da graça comum, isso é obra do Espírito Santo. Então, queridos, hoje nós vamos ficando por aqui, se Deus assim nos permitir. Próxima semana nós veremos a obra do Espírito na redenção. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar a Deus.